As próximas duas edições foram marcadas por um encerramento e uma estreia. Então tivemos aí mais um mangá sendo lançado na revista e mais um mangá se encerrando. Vou comentar tudo isso e outro destaque de mangás que tem possíveis chances de cancelamento. Então fica comigo até o final. Nesse vídeo vou comentar de novo sobre duas edições. Estarei falando sobre a edição 49 e a edição 50 da Shonen Magazine. Fica comigo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Na capa da revista dessa edição tivemos como capa o Mega Man no Café Terrace, que o mangá se encerrou de forma bem interessante no caso de promoção, né? O mangá recebeu a capa da revista e logicamente as páginas coloridas principais em destaque. Então foi um encerramento bem interessante. Lembrando, o autor vai voltar, se não me engano, na edição 7 com outro mangá. Então o autor não para, né? Terminando e fazendo outro. As páginas coloridas tivemos para o Kagarike e já tá com encerramento praticamente garantido. Praticamente não, o mangá já tá com encerramento garantido. Nessa edição tivemos ausente o Kuroya Medaka, o Kajin Fugeki e o Idolatuai. Em ato temos o Ahiro no Sora, como sempre, como vocês já sabem. Nessa edição foram 20 mangás ranqueados. A última posição acabou sendo o Kito mais uma vez, o mangá que já tá com encerramento praticamente garantido. Então o mangá não vai sair dessa situação. A 19ª posição foi o Gachakuta, é um mangá que ele tem sua popularidade, mas ele tem essas escolhas editoriais em questão de posições, o que ao meu ver é muito chato, né? Ver o mangá se dando tão bem no anime, mas quando a gente vai pro mangá, quando vê a situação dele em posições, ele tá aqui. Não que isso prejudique, você já conhece a situação dos mangás da Magazine, sabe que a revista tem dessas, né? Mas é algo que ainda assim, não importa quantas vezes eu veja, eu sempre me incomodo. O Hajime no Ippo tá na 18ª posição, que por mais que o mangá tenha popularidade alta, eu tenho um sentimento diferente por ele, mas é porque o mangá já tá com uma longevidade muito alta, muito grande, então o mangá já entregou tudo que tinha, né? O mangá ainda tem o seu sucesso, a sua popularidade, então não necessariamente isso vai prejudicar o mangá. Também não prejudica o Gachakuta, mas eu acho que poderia ser diferente a situação dele. O Yu-Gi-Oh! Sensei tá na 17ª posição, nada tão impressionante pro mangá, né? Vamos só esperar o anime. O Seito Kai, ele também recebeu uma posição baixa nessa edição, tá nessa situação há um tempo já, né? Em algumas semanas, então também nada que prejudique também. O Ikitagari no Wolf, que se não me engano ficou ausente na edição anterior, dessa aqui ele tá voltando uma posição baixa. E também é um mangá que não vai ser safado de um cancelamento daqui a algumas edições, então vamos só esperar o encerramento da forma mais breve possível, né? Ver quando que esse mangá vai se encerrar, que provavelmente será junto com o Kito e o Kagarike. Então, esses três mangás vão se despedir da revista. A Ono Miburo ficou na 14ª posição, nada tão impressionante. Band of Girl ficou na 13ª posição, nada que me impressiona também. O mangá ele já recebeu posições até um pouco mais altas, mas por enquanto tá nessas zonas aqui. E o Mania Connect também na mesma situação, nada que seja tão impressionante. O mangá ele também recebe posições com alguma frequência mais baixas, né? Mas atualmente a revista parece que botou outros mangás nessa zona. Por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Sensei tá na parte baixa. Então a revista optou por botar o Mania Connect nessa parte, pelo menos talvez seja dessa forma, né? Suruga Meteor ficou na 11ª posição mediana como normalmente o mangá vem ficado. E o Mayonaka Heart ficou na 10ª posição, tá com anime em exibição, se não me engane. Então vamos esperar que isso possa melhorar a situação do mangá. Então tô na espera, expectativa aí. O Shangri-La Frontier tá na 9ª posição, ótima posição para o mangá vende muito bem, tem uma ótima popularidade, é um dos grandes da revista na atualidade em questão de vendas e tudo mais, então eu acho que posições altas é algo que faz sentido para o mangá. Não que isso aqui tenha sido tão alta, mas ainda assim é uma posição boa. O Kanan-sama também recebeu uma ótima posição, ele recebeu capa em algumas edições atrás, aqui voltou para suas posições mais normais, né, de certa forma. Não que normalmente ele sempre tá por aqui, né? Às vezes ele tá lá embaixo, mas enfim, situação do mangá. Setadashi Kako tá na 7ª posição, ótima posição para o mangá. E a mesma coisa para Kanojo Kareshimasu, que vem recebido e sempre recebe de certa forma ótimas posições, ótimos destaques. Você recebeu capa na edição anterior e aqui uma ótima posição para ele. Bojo no Oro, ele tá na 5ª posição. É bem interessante ver o mangá receber posições altas. Ele, assim, acho que nas últimas edições ele não recebeu posições tão altas assim. Então eu quero muito que o mangá ele se popularize ainda mais na revista, seja um grande sucesso, faça aí um grande público e futuramente, na forma mais breve possível, né, o mangá ele possa receber uma adaptação em anime. Então tô aí nessa expectativa aí. E Argonauts ele ficou na 4ª posição, sendo um mangá que vende bem, né, e tem esse crescimento bom. Pelo menos a expectativa é que cresça ainda mais. Então só tem 2 volumes, se não me engano. Então Argonauts, ele, quem sabe no volume 3 ele possa vender ainda mais. Ele tá numa média próxima, se não me engano, a 20 mil. Então vamos esperar, né, que as vendas sejam acima de 20 mil. Pelo menos eu espero
que assim seja, né? Então acho que todo mundo quer, o autor, os editores, então vamos ver se isso vai acontecer. Abrindo o top 3 dessa edição foi o Mokoshiroko no Yonkishi, com um grande destaque dessa edição. O Kakuro Inazuki ficou na segunda, que também é um ótimo destaque, um ótimo mangá, tem uma popularidade interessante, apesar de ter caído já faz um tempo as vendas, né? E o Blue Lock ficou na primeira posição mais uma vez, então dando destaque aí a essa grande popularidade que o mangá tem. Então acho que tá demorando até um pouquinho a questão do anime, né? Voltar, vamos esperar quando é que vai acontecer. Mas enfim, a próxima edição, que é a edição 50, tivemos como capa o novo mangá, que é o Zero to Hyaku, mangá de esporte, e eu sinceramente não cheguei a ler ainda, vou ler e quem sabe comentar aqui o que eu achei da obra. Um novo mangá agora sendo lançado. Temos as páginas coloridas sendo o Kaijin Fugeki. Nessa edição ficaram bastante muitos mangás, né? Foi o Yargenati, o Banjo no Orion, o Sentai Ashikaku, o Yomene Connection, o Gachakuta e o Kagariki no Hachikodai. A Hironossora ficou ausente por hiato. Temos aí 17 mangás nessa edição ranqueados, sendo a última posição mais uma vez o Kito. É a mesma situação, então não vou repetir de novo. A Idolatry, que ficou ausente, voltou nessa edição com uma posição baixa. Tô ficando um pouco preocupado com a situação de Idolatry, porque ele, pelo menos no início, ele recebia posições altas, mas depois do volume 1 as coisas desandaram. Então talvez tenha sido realmente uma resposta às baixas popularidades que teve nas vendas, né? As vendas foram muito baixas. Espero que realmente que a situação mude. O volume 2, se não me engano, já está em lançamento ou já foi lançado, nem lembro direito, vou confirmar isso depois. Mas a Idolatry é um mangá que eu espero que faça sucesso. O Kitagari no Wolf, ele voltou com a posição baixa. A Hajime no Ippo, que sempre está na parte de baixo, por escolha editorial, também não preocupa tanto. E o Yo-Yo Sensei também ficou na parte de baixo mais uma vez. Pelo menos de vez em quando sai algumas informações com respeito a anime, né? Talvez nas próximas edições saia um pouco mais sobre isso. Mas o Yo-Yo Sensei, ele pelo menos tem um destaque interessante. Torço pelo sucesso. Espero que o anime, por mais que eu não esteja tão hypado assim pelo anime, porque Yo-Yo Sensei nunca foi um mangá que eu olho e penso, nossa, que mangá maravilhoso, né? Então eu espero mesmo assim que o anime faça sucesso, as vendas do mangá possam ter um crescimento, por mais que não seja algo tão grande, mas que pelo menos tenha alguma mudança. Então, por enquanto, o Yo-Yo Sensei não tem um anime lançado ainda, mas pelo menos as informações vêm chegando aos poucos. Suruga Meteor recebeu uma posição mediana, um pouco mais baixa, né? Mas, enfim, nada preocupante também. Ranger Go, a mesma situação de sempre, mantendo posições intermediárias, então nada que seja preocupante. Konosuba ficou na 10ª posição nessa edição, então aqui sim, nada que me preocupe tanto. O mangá tem a sua popularidade, tem a sua atenção, e logo pode ser que o mangá ele volte a receber posições um pouco mais altas, destaques, páginas coloridas e capas, porque o anime está estreando daqui a alguns meses, né? Em abril o anime vai ser lançado, né? Então vamos esperar que isso faça sucesso. Eu já dei minha opinião muitas vezes sobre o que eu acho, né? Vamos torcer para que as coisas pelo menos sejam boas. A 9ª posição foi o Mokoshiroko, que recebeu top 3 na edição anterior, e aqui voltou uma posição de certa forma um pouco mais comum para o mangá, mas o mangá faz sucesso. O Kanojo Karishimasu também recebeu uma posição alta, como sempre recebe, então nada preocupante. Vamos ver o que ainda pode se esperar para a obra, né? Teve um anime, teve a temporada nova já anunciada, se não me engano, então as coisas estão indo bem, pelo menos. O Shangri-La Frontier, ele também recebeu uma ótima posição. Como eu já havia falado, o mangá tem uma ótima popularidade, tem um ótimo sucesso. Eu tô na espera ainda da nova temporada, que até então que foi anunciada, mas ainda não saiu. Acho que não tem nem data ainda. Então eu espero realmente que venha o mais breve possível. Não sei como é que tá a situação dele, porque até então não teve nenhuma informação, e algo que faz um tempo já anunciado. Mayonaka Heart, que tá com anime de exibição atualmente, então nada preocupante, vamos esperar que as coisas melhorem, né? Block, que recebeu a primeira posição, voltou com a posição, não diria nem tão baixa, né? Mas enfim, o mangá pelo menos é um grande destaque, como vocês já sabem. Mesma coisa que Kakuro Inazuki, que recebeu uma ótima posição e continua recebendo, né? A 3ª posição dessa vez foi o Seitokai, que recebeu uma das últimas na edição anterior, e aqui voltando com uma posição extremamente importante. É um outro que eu tô na espera do anime e um pouco preocupado, não tinha preocupado, né? Mas eu queria que saísse mais informações com o anime, mas até então não vem acontecido. Então eu quero realmente que as coisas mostrem que estão indo bem a situação, né? Já falei que coisa que eu espero, pelo menos a staff, eu espero coisas pelo menos minimamente boas, né? Vamos ver se vai sair dessa forma. O Nomiburo ficou na 2ª posição, uma ótima posição pro mangá, né? Pelo menos a revista ainda prioriza essa obra. E a 1ª posição ficou Kuroya Medaka, que ficou ausente na edição anterior, mas aqui voltou uma posição extremamente
extremamente alta, né? O destaque principal. Pelo menos é uma prova que a revista ainda dá uma atenção muito merecida para a obra. Mas enfim, falando sobre a próxima edição, temos aí na capa o Kaku no Inazuki e as páginas coloridas ficarão para o Seitokai e para o Kito. Serão um destaque da próxima edição. Mas isso fica para o próximo vídeo. Caso você queira ver, caso você queira acompanhar um pouco mais sobre a Magazine, acompanhe aqui, fica aqui no canal, deixa o seu like, se inscreva e ajude no crescimento. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.